boa tarde! Estamos nós aí outra vez, chegando com tudo, trazendo essa energia, essa amorosidade que faz parte da vida. Olhar para a vida, olhar para todos os aspectos, para tudo que acontece na nossa vida e colocar uma pitada de amor, é dessa forma que a vida fica mais leve. Porque afinal nós viemos para esse planeta para amar, aprender a amar e transmitir amor. E a nossa convidada está chegando, eu não vou dar spoiler aqui e vamos deixar ela chegar. Falando do amor, e por que não falar deste amor, desses seres iluminados que escolheram estar conosco, né? Bem-vinda, Elisandra, tudo bom? Tudo bem, Ivane, muito obrigada pelo convite. Que alegria estar aqui contigo, né? Com todas as pessoas que estão nos escutando agora ou em outro momento. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, escutando, né? Um pouco do que a gente tem de conhecimento para compartilhar. Isso, então eu estava falando, né? Os nossos amigos, né? Que escolheram, nossos irmãos, né? Que escolheram estar conosco, escolheram as nossas famílias, escolheram a gente para ser os seus cuidadores, né? Aqui na matéria, vamos falar, né? Então, vamos ver se eu falei certo, né? Shaíria, né? E a, no... e a nossa e a nossa conexão com nossos irmãos e a saúde deles, né? Que os nossos irmãos de alma, que a gente fala que são os animais, né, Elisandra? Então, se apresente e apresente esse seu maravilhoso trabalho aí para nós, por favor. Então, tá bem. Meu nome é Elisandra Pezeta, eu sou médica veterinária há 28 anos, sou homeopata, também pós-graduada na homeopatia, na acupuntura, trabalho com terapia neural e desde 2017 foi meu primeiro curso dentro do autoconhecimento com a Rosi de Portillo, com a terapia de ancoragem. E eu já vinha sendo atendida pela Rosi, né? E aí uma amiga disse, vamos fazer o curso da Rosi. Eu digo, eu não vou ser terapeuta, eu sou veterinária, isso não tem nada a ver comigo, né? E ela, não, mas atende os animais. Eu, oi? E me interessei pra caramba, né? Eu digo, vamos lá. Daí foi ali que eu comecei essa minha jornada, sempre buscando os autoconhecimentos para mim. E acabei, então, vendo que eu poderia contribuir tanto com as pessoas quanto com os animais. Então, tenho atuado como terapeuta holística também. Fiz várias formações, psicoterapia reencarnacionista, estou concluindo a psicanálise, atendo já com Theta Healing, barras de Access, a terapia de ancoragem, faço comunicação telepática entre consciências e as constelações, tanto sistêmica familiar quanto a multiespécie. E a Shaíria surgiu num curso que eu fiz com a Rosi, uma reciclagem do nível 2, onde Iarize traz a informação que eu deveria trazer, formatar, consolidar, né, para a matéria, esse atendimento com os animais dentro da ancoragem. E aquilo foi 2 anos atrás e eu fiquei me perguntando como será que isso vai ser, né? Porque eu uso a ancoragem, né? Só que eu não me dei conta que eu já estava fazendo a comunicação telepática entre consciências e eu já juntava as duas técnicas, né? E claro, além disso, dentro da minha técnica também coloco vários outros elementos que eu fui aprendendo, desenvolvendo. E nas canalizações, esse aqui é o Shohar, né? Que é o comandante de Sirius A, um felino, que ele é o mentor da técnica. Comecei a canalizar alguns outros códigos de cura dessa tecnologia siriana. E então comecei a entender, mas eu sou um pouco lenta para entender, né? Porque eu sou muito mais dessa parte do racional, né? Essa formação toda dentro da parte do científico, do que é, que prova, o que não prova. E aí, para mim, trazer isso para a parte mediúnica e ficar muito no subjetivo, eu preciso ter provas concretas da funcionalidade do negócio, né? Ai, que coisa, cabeção. Mas então, me senti à vontade de transmitir o conhecimento. E em setembro fiz o primeiro curso, né? Acho que para março vai acontecer o segundo.
E é isso, então, algo a nível espiritual, né? Essa cura é a nível espiritual. A comunicação telepática, ela vem para auxiliar a gente a entender o adoecer do nosso animal. E detalhe, né? A espiritualidade não gosta que a gente use a palavra animal, porque são irmãos, né? Em uma conversa com uma pleiadiana de 12ª dimensão, ela disse assim, são irmãos. E eu digo, não, mas é que para mim, eu entendo que eu tô aqui nessa 3ª, 4ª dimensão, tu tá lá na 12ª, eu sou uma irmã menor perante você, em sentido de caminhada, jornada, expansão de conhecimento, aprendizado, né? E ela, não, somos todos irmãos. Então, quanto mais elevada a nossa consciência, mais a gente entende que tudo é irmão. Tudo. A pedra, a planta, o rato, a barata, o cachorro, o gato, o boi, o porco, né? Então, tudo é irmão. E todos estamos em evolução, em crescimento, em experiência, cada um no seu tempo, na sua jornada evolutiva, mas somos todos irmãos. Então, eu tento trazer a palavra irmão não humano, né? Porque para a gente poder entrar um pouco nesse entendimento, né? Também, quinta dimensão é isso, você não tem essa. Para você poder estar, né, nessa consciência mais elevada, então você tem que começar aqui, né, a tratar diferente aqui. Então, exatamente. E como eu falei antes, né, eles nos escolheram, os nossos, vamos dizer, os nossos pets, né? Então, eles nos escolheram. Em nenhum momento eu tinha falado animais. Tanto que eu falei nossos irmãos, sabe? Que estava deixando justamente que você tinha me trazido esse conhecimento. Falei, então, não vamos chamá-los mais assim, né? Então, eles escolheram e eu percebo como é forte essa questão deles nos escolher, né? Então, cada família tem o seu animal que tem a característica daquela família, né? Ele vem exatamente para curar algo ali, né? Eles vêm por ressonância, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, ele tem a mesma doença que eu tenho, né? Então, como veterinário, isso era algo que me chamou a atenção já no início. Lá no início da formação, 1 ano formada, e, puxa, tu dá um diagnóstico de câncer de mama, a pessoa relata que está em tratamento de câncer de mama. Tu dá o diagnóstico de uma insuficiência renal, ela relata que alguém da família está com doença renal. Eu digo, não, mas tem que ter uma explicação para isso, não é possível, né? E foi nessas buscas desses conhecimentos que eu fui entendendo, principalmente dentro desse campo morfogenético que as constelações nos mostram, que eles vêm por ressonância. Então, eles já se aproximam de nós, mostrando algo ou alguém excluído dentro do nosso sistema familiar, que a gente tem que olhar para isso com amor, né? Olhar para isso e se ressignificar, entender o que está acontecendo. E quando eu mudo em mim, reverbera no meu animal de estimação, né? Na minha família multiespécie, né? A gente, na constelação familiar, multiespécie, não gosta de que chamem de pai, eu sou pai de cachorro, eu sou pai de pet. Não, eu sou humano e ele é o cachorro e ele faz parte do meu sistema familiar multiespécie. Porque quando eu tiro o outro do sistema dele e trago para o meu, eu estou trazendo desequilíbrio, desarmonia e doença para aquele indivíduo. Então, o lugar do cachorro é com os cães, né? Ele tem um pai e uma mãe caninos, né? E ele deve tomar a força dos seus ancestrais caninos. Então, eles vêm para o meu sistema familiar e eles fazem parte. Isso não significa que eu vou amar menos ou mais. Não, o amor é o mesmo. Continuo amando sendo cachorro, continuo amando ele correndo na grama, se rolando, né, se sujando de lama, brincando com a bolinha, roendo o osso com fedor de osso na boca, né? Que eu recomendo muito para os tutores, que deixe os seus cães roer ossos, porque é saudável para a boca, né? Limpa o tártaro, promove saúde bucal. E os tutores, mas fica com cheiro, com bafinho? Fica. Mas é cachorro, né? A gente escolheu trazer ele para dentro da nossa casa. Então vamos dar qualidade de vida, respeitar ele por quem ele é. Ele é um cachorro e a coisa melhor que tem é tu se expressar como tu é. Né? Isso é para nós. Eu, Elisandra, se eu me expresso como eu sou o indivíduo que eu vim para ser nesse planeta, nessa terra, nossa, é só expansão. Aí você começa a me limitar com os conceitos do outro, julgamento do outro, crítica do outro, eu começo a me encolher, cortar pedaços de mim para me caber dentro de qualquer tipo de relação, né? E eu, para me moldar para o outro, eu vou me modificando e aí eu não me expresso quem eu sou. Isso vem infelicidade, né?
Então, para eles é a mesma coisa. Tem um comentário ali da Silvânia Luca. Muito interessante saber sobre nossos irmãos pets. Eles nos curam com sua companhia dia a dia. Sim, eles curam. Isso é uma grande verdade, eles curam. Eles são curadores natos, né? E se a gente for pensar no sistema constelação familiar, o amor cego cura, o bebê cura o seu pai e a sua mãe, né? Por amor, eu dou a minha vida por você. Isso é o amor cego. Então, sim, os animais fazem isso também. Só que tem um detalhe: os animais não sabem se curar. Assim como nós adultos nos damos conta e nós nos curamos. Curamos buscando médico, buscando terapeuta, buscando a constelação, buscando terapia de ancoragem. Ou eu me dou conta na minha consciência: opa, estou fazendo coisa errada, estou criando desarmonia na minha vida, vou mudar o caminho, que isso aqui tá dando ruim. Eles não sabem se curar, eles não têm como limpar essas cargas negativas que eles vão tirando do tutor, por amor, e aí eles não sabem fazer isso. Outro dia eu estava conversando com... A gente tem um grupo ali de veterinários e todos ali trabalham nessa linha de integrativa com a comunicação entre consciência, constelação, essa linha assim. E aí uma delas falou: não, mas o cachorro que está no pátio, ele se limpa. Não, discordo. Porque já vi outros médiums, né, falando: não, porque o cachorro se limpa na grama. Não, não consegue, senão tu não ia ter diagnósticos de doença no cachorro que está vivendo no pátio. Então, ele diminui um pouco a carga, sim, claro, a energia telúrica é ótima para nós também. Botar o pé no chão, sincronizar com a Mãe Terra, com Gaia, descarregar o que não serve, tomar a força da mãe, a força nutritiva da mãe, isso é perfeito para nós, é saúde, estar na natureza, que é o nosso meio natural, para os animais também, né? Mas eles não conseguem se limpar. Então, depende da gente tomar essa atitude, né, de que um terapeuta faça essas limpezas a nível energético, espiritual, do campo vibracional. E a comunicação telepática entre consciências também vem para trazer bastante clareza, porque eles começam a trazer informações que para o tutor faz sentido, vai caindo fichas, o porquê do adoecer, né? E isso tudo eu acho muito importante falar, Ivani, porque uma coisa que pega muito o tutor é a culpa, né? Quando tu fala isso, eu falo muito no consultório. E quando o tutor dá uma abertura, assim, que se ele veio para uma consulta dentro da homeopatia, acupuntura ou terapia neural, não vai ter essa mesma abertura de quem me procura para tratar com questões de espiritualidade, né? Então, quando ele dá uma abertura e eu falo: olha, dá uma olhada para si, né, sobre as suas questões. Aí a pessoa, a primeira coisa é ficar com culpa. Não, e eu sempre digo: não, a culpa não ajuda nada, não resolve. Não vamos ter culpa. Vamos tomar a consciência e perceber: ok, fiz algumas ações que não foram tão adequadas, tão elevadas, trouxeram desarmonia. Então, como eu vou fazer daqui para diante diferente? Percebe que o lugar da culpa te puxa muito para baixo, piora mais o campo energético, atraindo mais situações negativas, de seres negativos que estão vibrando na culpa, no negativo, né? Então, quando eu mudo a minha frequência, eu começo a emanar outro lugar. E aí a gente vai, então, buscando esse lugar mais de harmonia, bem-estar, saúde, né? Perfeito. E quando você fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, não fugindo. Para fazer o curso da Chaíria, tem que ser terapeuta da ancoragem ou não precisa? Ou tem que ser terapeuta? Ou qualquer pessoa pode fazer? Não precisa. Qualquer pessoa que tenha interesse, né? Que saiba ler, porque a gente vai ter um roteiro ali para fazer a leitura, né? Que tenha uma boa vontade, um bom coração, um bom interesse. Então, não tem pré-requisito. Inicialmente, eu havia conversado com a Rosi que talvez fosse necessário pré-requisito do nível 1, né? Para ter os comandos, né, da terapia de ancoragem, mas ela me autorizou e teve autorização da egrégora, do Irazon, então, alguns comandos básicos, então a pessoa vai ser sintonizada também pelo Shohar. No primeiro curso o Irazon veio, a Rosi participou, então teve toda uma abertura, né, desse campo aí, o que me traz muito essa tranquilidade, porque eu gosto muito das coisas muito éticas, muito claras, né, e tenho a Rosi com uma grande admiração, então jamais fazer algo que fosse contra a ética ou o que seja em benefício de toda a egrégora da ancoragem. Que eu me sinto tão acolhida nessa família, eu sinto que faz parte, eu faço parte dessa família, nessa egrégora tão linda. Somos todos.
E agora você falando, vamos conversar com a Lauane e vamos trazer aqui para o Paraná. Vamos, estou junto, estou disposta a ir aonde for Justamente. necessário, contem comigo. Para mim é um grande prazer. Isso é muito leve para mim, sabe, Vani? É uma coisa assim que eu vejo que eu sei como tu com o teu curso, né? É uma coisa que a gente sente da alma, assim, que isso não é trabalho, não é obrigação, né? É um lugar assim de, nossa, que coisa boa poder fazer isso. Como eu me sinto realizada, satisfeita, enche o coração. É muita alegria. É sobre isso, mas ó, eu tô bem interessada, tenho certeza que a gente faz uma turma, não tendo pré-requisito, a gente faz uma turma rapidinho aqui, viu? Vamos, Claro, com certeza. Bora, tô parceiríssima. Vamos lá. vamos para 2026 aí, promete. Então, Bora. e assim, olhando para isso, você contando, e eu venho aqui remetendo, já comecei a lembrar hoje, por causa da nossa live, de todos os animais que eu tive, sabe? Eu tive um cachorro na minha infância que cuidava muito de mim, eu tive muito gato, os gatos me atraíam sempre muito. E agora nós temos aqui em casa dois gatos, eu descobri que não são meus, eu descobri que eles adotaram meu marido de dono. E eu moro aqui do lado do mato, eles vivem no mato, sabe? Eles é aquela coisa da liberdade, sabe? Tanto que uma vez a gente levava eles mais seguido tomar banho na veterinária, mas eu falei, não, eu não vou desistir, porque eles não gostavam nem um pouco. Gato não combina muito com banho. Escovar, sim, isso é uma boa orientação como veterinária. Se puderem escovar eles diariamente ou 3 vezes na semana, melhor, porque no ato de lamber eles ingerem pelos, e esses pelos podem fazer aqueles vômitos ou até obstruções no trato gastrointestinal. Então, escovação muito bem-vinda. Ah, eu comprei escovinha. E adivinha quem gosta mais de escovar eles? É Coisa uma boa. Então, assim, eles agora estão se acostumando à escova, então eles estão vindo quando pega a escova, né? Eles gostam, né, do carinho, mas essa questão, assim, de deixá-los viver, né, livres, soltos, então eles têm muito isso. E cada pet, ele traz a frequência da casa. Eu já atendi algumas vezes os meus, principalmente a gata. A gata é mais nós, assim, da casa. Ele cuida do terreno, vamos dizer, e ela da gente, né? É o yin e o yang, realmente. São dois irmãos. E ela que já caiu, né, machucou a pata, já se meteu na casa do vizinho, ficou presa lá. E esses tempos atrás até estava intoxicada, estava se vomitando. Eu só com ancoragem, né? Só com elas. Ali ela já se limpava. Então, como que a ancoragem ela tem esse diferencial enorme, né? E foi por isso que eu falei, eu tô já muito curiosa para fazer teu curso, sim. Eu quero ter é, entendê-los mais, né? Porque eu Sim, converso com eles, né? Eles vêm de manhã, vêm pedir comida, né? Vêm pedir ração. Ai, ninguém te tratou ainda, né? E vou conversando com eles, né? E às vezes eles, miau, miau, daí eu falei, não, ninguém te tratou. E eu, mas que mentira, eu acabei de tratar eles, não sei o quê. Estão te mentindo. Então a gente tem essa conversa, né? Entre nós e eles, né? Então, sim. são bem dengosos. Então, assim, é nesse sentido, né? E eles trazem, né? Porque eles escolhem estar com a gente, eles escolhem, e com certeza, de certa forma, são nossos guardiões, e eles vêm, assim, trazer, eu sinto muito isso, né? Nos devas da casa. Então, eles vêm como se fossem devas da casa também, né? Muito mais, né? Porque eles têm toda essa. Mas para mim, eles são. Clicou aqui um pouquinho, não caiu. Deu uma travada. Não é porque eu não carreguei o celular, mas vai dar tempo. Ah, Então sim, é sim. isso, trazer essa energia, essa amorosidade deles para nós. Eu sei que assim, tem ser humano que não tem animal porque não pode, tem ser humano que não tem afinidade, né, pelos seus traumas, suas dores, né, enfim, né, não é o caso, né, e tem aqueles que são apaixonados, né,
Então, assim, respeitando cada um no seu, né, no seu espaço, mas a importância que é quem tem de entender que ele está ali com um propósito, né? Sim. Que esse irmão de alma ele está ali porque ele escolheu, de certa forma, te cuidar. Eu gosto de falar porque eu vejo que eles estão ali como guardiões mesmo. Não sei se eu que estou falando. Eles vêm por propósitos também, né? A espiritualidade direciona com o objetivo de nos ensinar algo, né? Algo que a gente tem que olhar esses aspectos, que não há casos, é o espelho, né? O nosso reflexo. E tu fez um comentário aqui muito interessante, que é pessoas que não gostam, não têm afinidade. Veja bem, que cura que tem que ser feito nesse indivíduo, né? Porque se a gente considera eles como eu falei no início, né? Irmãos de jornada, e o amor não vê espécie, né? Não vê raça, não vê cor, não vê que reino ele tá, né? Vegetal, mineral, animal. Que nós estamos no reino animal, né? Que fique claro. Então, nós somos do mesmo reino. Mas o que eu quero dizer é assim, olha só, Ivane, teve uma situação, a gente aprende tanto, né, com os animais, com a espiritualidade. Teve uma situação de um coelho que ele foi doado para uma pessoa. Na época de Páscoa, as pessoas dão um presente que são, né, coelhos. E eu acho que isso não é certo, deveria ser consultado antes, porque se torna algo indesejado para aquela pessoa. E no caso dessa pessoa, não quis o coelho e pisou em cima do coelho de propósito, com o intuito de matar o coelho. Não matou o coelho ficou paraplégico, né? Machucou a coluna, ele não conseguiu caminhar mais dos membros posteriores. Então, numa comunicação, esse coelho fala que ele era um mestre, já tinha ascensionado, ele já não estava mais na escala evolutiva animal, passando por várias espécies de animais para chegar no humano, que seria a escala evolutiva. Não, ele já era um mestre ascensionado. Então, nós, em outra realidade, com uma consciência superior, que escolhe voltar num corpo de animal com o intuito de despertar amor naquela pessoa. E essa pessoa não conseguiu, né? Não conseguiu sentir o amor, não conseguiu sentir empatia, compaixão e acabou fazendo maus tratos para esse coelho. E a gente sabe que um coelho, um cachorro paraplégico, um gato paraplégico, ele vive todos os anos possíveis, né? Bem cuidado. Coelho não, ele tem uns problemas de dermatite, ele ficou poucos meses, foi cuidado por uma outra colega veterinária e ele acabou desencarnando, né? E ele disse que não era a primeira vez que ele vinha num corpo de animal com esse intuito de despertar o amor. Então, veja bem, algumas vezes os nossos mestres, mentores, né, eles dialogam e procuram algo assim que possa nos auxiliar, nos impulsionar no nosso trajeto espiritual, né, para o nosso trabalho aqui de expansão de consciência. A gente, ultimamente, né, que a gente está passando para essa quinta dimensão, estamos recebendo muito mais apoio do que antigamente, né? Se a gente for pensar 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás, olha que coisa estranha tu falar de comunicação telepática com animais. Isso é algo mais novo, mas 10 anos atrás, mediunidade mesmo era algo que tinha um tabu, né? Sim. Era algo... Meu Deus, o que é isso? Então a gente está tendo essa abertura exatamente para nos impulsionar. Vamos aproveitar agora que a gente está tendo todo o apoio, né, da espiritualidade para a gente ascensionar e vamos para a quinta dimensão, é uma escolha. Exatamente. Porque não tem, assim, ó, não tem querer ficar para trás, né? O planeta está ascensionando, então agora ou vai ou você é empurrado, né? É uma escolha, tudo bem escolher não ir, tá tudo certo. Não, Mas, né? o planeta está indo, entendeu? Então a pessoa mesmo que ela escolheu não ir, ela tá dentro do mar, entendeu? Tu vai pelo fluxo, sabe? É, Só que aí vai ser mais dolorido, né? Mas assim, tá sim. tudo certo, cada um nos seus processos. Então, é interessante você trazer isso, porque é que nem eu te falei, como eu venho olhando para os traumas, né? Que é o que a gente vem tratando, vem trabalhando. Eu consigo ver que aquela pessoa que não simpatiza com os animais, né? Hoje até que a gente não vê tanto maltrato, não sei se a gente que não vê, ou eu que não assisto, né? Mas Saiu dessa realidade, né? Mas existe pra caramba. Muito. ah,
Então, assim, o quanto que aquela pessoa também foi machucada nessa vida ou de outras vidas, né? Quanto que aquela pessoa. Porque, assim, eu dou o que eu tenho a mais. Então, se uma É. pessoa faz maldade para um animal, quanto maldade que já não foi feito para ela, que ela não viu, não vivenciou? Sim, como se fala, né, Ivani? A- a- o abusador já foi abusado, né? Só que a gente tem que quebrar o ciclo, né? E mesmo que eu sofri maus tratos, eu, Elisandra, se eu sofri maus tratos, está na hora de quebrar isso, né? Exato, não. De perdoar a mim mesma, de perdoar o outro, entender que a minha alma fez essa escolha. Pasme, a gente escolhe receber maus tratos. Pasme, na constelação a gente vê muito isso, por isso que a constelação é tão, às vezes, criticada, porque as pessoas não entendem, mas na espiritualidade a gente também já está entendendo isso. São escolhas que a minha alma escolheu experienciar para crescer, para se desenvolver. Hoje a gente pode, tendo esse conhecimento, escolho crescer sem a dor, através do amor, né? E tem uma pergunta aqui, Vani. Muito É. boa essa energia deles. Tenho 10 gatas e uma cachorrinha. Eles têm um amor muito puro, sem esperar nada em troca. O amor que sentimos por eles fala muito sobre o que temos no coração. É isso aí que a Ivani está falando, exatamente. Concordo muito. Ainda aproveitando essa fala, veja que quantas pessoas a gente já não escutou assim, não gosta de ter gato. E acaba que convive com o gato, porque a mulher ou o marido tem gato, tu acaba se obrigando a conviver e acaba aprendendo a gostar do gato, e no fim o gato compra a pessoa. Veja que ali aquele coração se permitiu se abrir, né? Para experienciar o amor em outro formato, formato felino, né? E aí, se a gente se permite experienciar o amor de todas as outras formas também, quanto mais a gente não pode se beneficiar, né? Tem Foi. uma outra coisa que eu quero compartilhar da espiritualidade. Às vezes a gente tem muito disso assim de ver animal que. Sabe o gato feral, o que vive no mato e que ninguém pega porque ele vive no mato? Ele está numa escala evolutiva, Eu que ele tive. vem do reino selvagem, né? Dentro lá dos felinos, leões, né? Aí ele vai se aproximando, o finalzinho das escalas evolutivas, ele é mais perto conosco, com os humanos, para aprender com a gente. Depois ele vai para outro planeta e vai passar experiências humanoides humanas, né? Aqui nesse planeta ele é um limite dentro dos animais, vamos dizer assim, do reino. Travou, Será? mas Oi? travou. Mas assim, deixa eu te contar aqui das minhas gatas, uma foi jaguatirica. E foi exatamente isso. Nós pegamos ela no mato e ela, aqui embaixo, ela toda como se fosse uma oncinha. Por cima ela era mais rajada, né? E por baixo ela era uma oncinha. O veterinário queria por toda a lei ela para ele. Eu falei, não, ela é minha. Ah, que legal! Eu. Isso aí. Então, esse gato feral que está se aproximando do convívio com os humanos, a gente muitas vezes fica com pena e quer recolher, né? Vou levar para casa. Só que olha o que a espiritualidade diz, que eles estão ali por aprendizado também. O que, que nós temos medo? Ah, mas ele vai ficar ali no mato, vão maltratar, vão, né, machucar muito ele, que a gente sabe que fazem isso, vão matar ele, né? Vai morrer de fome, não vai ter comida. Não, na natureza ele se vira e vai conseguir caçar, se alimentar e tal, né? E nós humanos, né? Aí cabe a nós preservar a vida, né? Entendendo, e aí a nossa educação de falar para o outro, para que tu precisa machucar aquele gato? Para que tu precisa machucar o gambá que está no telhado da tua casa? Ele está ali para comer resto. Se ele tivesse na natureza, ele ia caçar, ele mata a cobra. Gambá é o predador natural da cobra, gente, eles limpam, ele mata o escorpião. A melhor coisa que tem é ter gambá na casa. Ele limpa tudo ali, não, tu não vai ter risco de ter ataques por animais peçonhentos. E as pessoas, ai, mas que nojo, porque é um gambá, porque tem cheiro. Ele só larga cheiro se ele tem dor, se ele tem medo, se ele está assustado. Porque a tendência dele é se fazer de morto, fica duro, cai duro, se disfarça de morto para poder fugir. O gambá não ataca ninguém de graça, né? Então, por ignorância, as pessoas vão lá e maltratam os animais. Nós tratamos, mas nós tiramos ele porque ele estava brigando com os gatos e comendo a ração deles, tá? Então nós levamos ele para um outro lugar. Pois então, eles têm fome, né? A natureza deles não é comer lixo, não é comer a ração, não é comer resto. Mas como eles estão, a cidade entrou no campo deles, o que me sobra? Vou comer lixo, né? Como pessoas que em situação de rua acabam comendo lixo. Bom,
Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Para a gente aprender a olhar para eles, que eles estão ali por um motivo também. E também despertar em nós esse amor e compaixão. E se eles estão ali como um gato feral, eles precisam desta encarnação como um gato feral. Porque eles vão aprendendo a se aproximar de humanos, eles estão ali para despertar paixão e amor, ser olhado por essas pessoas que ainda não abriu o coração para eles, né? Aí vai ter outras encarnações até que eles vão chegar para a gente como um gato domesticado no convívio familiar. Então isso é só um comentário para dizer, porque eles estão onde eles devem estar também. E se a gente tiver, no mínimo, um bom senso de não machucá-los, a natureza ela vai buscando esse equilíbrio muito bom, né? Muito perfeito, de respeito. Meu Deus, agora você contou para mim essa história, tá? Porque Oi? eu morava lá em Santa Catarina, estava com os meus amigos passeando na praia, do lado do mato, e eles ouviram o miado de um filhote de gato. E eu morei com eles uma época, eles tinham muitos gatos, eles recolhiam os gatos da rua, né? E tratavam tudo. E aí um deles ouviu, o outro, é um casal, a outro viu aqui em cima dessa árvore. E eu trepei na árvore para pegar, que eu era mais miúda dos três, né? Eu trepei na árvore e peguei a gata, né? Era um filhotinho e tal. Aí nós achava que era gato de rua, porque ela era rajada, né? E aí trouxemos, porque tava miando lá de fome, né? Era tipo um canto de mato, assim, né? E aí, e a gata ficava só na minha cama, só comigo lá. Aí eu falei, eu vou adotar essa gata, porque ela não sai daqui, ela já me escolheu, né? Daí ela falou, então você vai ter que tratar bem, como a gente trata os outros. Eu falei, tá, tudo bem, vou tratar. Tanto que eu vim pro Paraná e trouxe ela junto. Cleópatra, o nome dela, olha só. E agora você me fala, e aí o veterinário dizendo, olha, ela era, porque ela tinha a cabeça bem pequenininha, eu achava que ela era meio deformada, a cabeça bem pequena e o corpo maior, né? Aí eles, não, é uma jaguatirica, o gato do mato, não sei o que estavam definindo, né? Mas era, Mas ela se tornou dócil, pelo que tu tá me contando. sim, sim. Então, não é a situação que eu estou falando, Ivane, que tem situações de pessoas que abandonam os animais no mato. E aí ele já é um gato dócil, porque ele já foi em convívio humano, entendeu? Essa tua aí me parece que é uma situação de que foi abandonada. Os gatos que eu estou aqui relatando é aquele gato que ele não sabe conviver com as pessoas, ele tem muito medo. Então ele foge, ele se assusta, ele faz full porque ele nunca conviveu com uma pessoa. Entende? É um pouco diferente a situação. Esse aí que tu tá me contando, porque ele já conviveu bem contigo, ele já foi, me parece que foi um gato que foi abandonado. Então tu fez muito bem ter recolhido e ter adotado, aí é uma outra situação. Eu acho que ela era bem à risca, mas assim, como tinha muitos gatos, ela batia em todos, né? Porque eu morava com eles, tinha vários gatos. Mas aí eu sempre executava, que nem, não pode, né? Você tá botando o outro, né? Não sei o quê. E quando eu vim pra cá, que eu trouxe ela pra casa dos meus pais, ela ficou a gata do meu pai, né? Porque aí ela ficava. Ela quis adotar teu pai. Ela adotou meu pai, daí tá tudo certo, né? Então eu acredito que isso, porque eles estão ali com um propósito, né? Então a gente Sim. sabe, né? Você tendo essa amorosidade, né? Que nem quando vieram aqui pra casa, os dois, eu peguei por causa da minha enteada, né? E aí o meu marido bravo, porque eu vou matar esses gatos? Porque daí eu falei pra ele, se você matar, no outro dia vai ter mais? Porque eu decidi que nós vamos ter gato e nós vamos ter gato. E daí Tu fez a maneira aceitar gatos. os meninos eram pequenininhos, e daí eles estavam. Mas aí ele tinha todo um contexto familiar para não aceitar, porque na família as pessoas não aceitavam muito animais, né? E daí, toda vez que ele ia no mato, eles eram pequenininhos, eles iam atrás, cuidar dele. Queridos. Uhum, e eles matam cobra, eles são. Sim, sim. E aí conquistaram. E agora eu falo, os gatos são dele, porque eles têm um carinho, ele tá lá fora, eles se jogam, ele pega no colo. Eu falei, não, são dele. Que legal, é o máximo, né? A gente aprende muito, né, observando eles no dia a dia, né? E com a comunicação telepática a gente aprende muito com a espiritualidade, né?
que isso que eu falei, alguns, como já escolheram, né, já estão mais evoluídos, então eles também trazem ensinamentos. No curso eu ensino a técnica, né, ao método de fazer a comunicação, e também a gente conversa com os desencarnados e também com o eu superior dos animais, né? Assim como nós temos um eu superior, é a mesma coisa, né? A mônada se fragmenta e vem experienciar em vários lugares, né? Vários reinos, né? Então a gente aprende bastante também com eles. E aí e é interessante, Vani, na conversa, uma coisa antes de eu falar isso, que as pessoas dizem assim, mas será que eu vou conseguir porque eu não sou médium e tal? Eu gosto de dizer que médium todo mundo né? Porque estamos no meio entre o céu e a terra, então nós somos médiums. E todos nós, como animais que somos, temos a capacidade telepática entre nós e com outras espécies, né? O que acontece? Nós adormecemos isso. História de humanidade, né? De que a gente era aquela bruxinha lá e aí não podia ser bruxinha porque daí não era de Jesus, e aí vai pra fogueira a bruxinha, aí tortura a bruxinha, e aí ficou perigoso tu exercer as tuas habilidades naturais. Mas então que a gente tem essa faculdade, né, essa capacidade de fazer a comunicação é nossa, é natural nossa. A gente tem técnica para isso, tem que fazer limpeza também, claro, né? Se eu tô aqui cheia de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor, é bem difícil a gente fazer qualquer trabalho a nível espiritual, né? Então vamos se limpar também, né? Para trazer um centramento, uma presença do aqui e agora, para poder fazer a comunicação. E então isso é algo que é bem tranquilo para a gente fazer, né? Cada um também no seu tempo, no curso eu pude perceber, eu comentei com a Rosi, olha que coisa querida, que todo mundo começa assim, será que eu consigo, não consigo, vou, não vou? No final tu vê eles comunicando, eles sorrindo, assim, aquele rostinho de, ai, que coisa boa, né? Então um que o outro não consegue, daí a gente vai lá, ajuda e também vai ensinando o caminho, é uma prática também, um treino, né? Ninguém vai levantar, fazer qualquer coisa da noite para o dia, né? O músculo que vai se exercitando, né? Tem que exercitar. E aí na comunicação a gente aprende muito com eles, né? Eles vão ensinando coisas assim que tu não imagina, os trabalhos que eles têm para fazer a nível espiritual, conversar com um que está encarnado. Quando ele desencarna, o tutor gosta muitas vezes de saber como é que ele está, se ele está bem, né? O tutor fica muito angustiado, quer saber dele. Tu nota que é um outro tom, né, na conversa. Por quê? Porque eles estando aqui, eles também estão submetidos a essa densidade da terceira dimensão, né? Então fica pesado também para eles alguns aspectos assim. Eles também têm crenças como nós, crenças que limitam eles, né? Então às vezes a gente faz um diálogo com eles. Posso relatar uma situação? Não sei como é que está o nosso tempo, Ivane. Eu vou falando, eu sou muito falante. Não, já estourou mais uns 5 minutinhos, que daí eu ainda salvo a live. Não, então não vou porque pode demorar mais. Não. Então eu nem não percebi, desculpa. Tá uma delícia a nossa conversa aí. É bom, né? Eu adoro esses bate-papo. Sim, ó, vamos continuar. Então, ó, já fica a dica, gente. Ó, vai ficar na curiosidade o teu estudo de casa para uma próxima, tá? Bora! Fica a dica, olha, qualquer pessoa. A Rafa tá entrando, a Rafa, bem legal ali para vocês com os cavalos, tá? A Elisandra vai vir para o Paraná 2026 para trazer o trabalho de Chaíria. Acertei, né? Chaíria. Que é essa conversa telepática, que é juntamente na terapia da ancoragem, né? Essa comunicação com os nossos irmãos. Então, são os nossos irmãos pets, os nossos irmãos que escolheram estar aqui, né? Para ser, de certa forma, eu digo nossos cuidadores, porque eu tenho como eles, como nossos guias, né? Então, se organizem, já sabem que vai ter, vamos chegando. Quem não segue a Elisandra ainda, segue ela lá no Instagram, vê o material que ela tem lá. Quem é ali da turma da Elisandra, seja bem-vindo agora também ao nosso espaço aqui. E foi uma alegria, Elisandra. Nossa, e vamos marcar sim, vamos marcar para o primeiro semestre aí, para você vir aqui para trazer esse conhecimento. Qualquer pessoa, gente, não é obrigado a ser terapeuta. Qualquer pessoa que quer saber do seu animal,
que já partiu, ou seu animal aqui que está vivendo com ele, quer ter uma vida mais harmoniosa, faça, né? Tá aí para você entender o que se passa. Isso mesmo. Então, agradeço, Ivane, pela oportunidade, por falar, por compartilhar com vocês. Agradeço a todos vocês que estavam aqui. Rosmarie, querida, oi, doutora Elisandra, é muito contribuição para a nossa evolução, muita sabedoria, gratidão, Rosmarie. Agradeço muito a presença de todos vocês que estavam aqui nos acompanhando, que vão ver essa live depois também. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ivane, querida, obrigada por abrir o caminho aí, as portas também. E pela presença, eu te espero no meu canal para você falar da sua técnica Shambhala. Te espero lá. Oh, perfeito. Fiquem todos bem, gratidão a todos vocês. Obrigada, Ivane. Obrigada, gente. Beijo.